Nosso programa começa com poesia e esperança, em versos cordelizados para se guardar na lembrança, com receitas de vizinha, para a boa vizinhança. E é com essa poesia que damos início a mais um programa Receitas de Vizinha. E hoje estamos novamente com os meus vizinhos Juarez Júnior e Aline Diniz. Afinal de contas, no outro programa, quem comandou foi Juarez, mas hoje a batuta tá com a Aline e ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho. Você já trabalha nessa área, né, Aline? Então, eu sou formada em gastronomia e meu foco é a confeitaria. E aí eu tô já com esse empreendimento, trabalho na Neco Cooks e aí trago doces deliciosos para quem tiver interesse. E me conta uma coisa, como é a tua relação com o Juarez, né? Que vocês já tiveram juntos no outro programa. Conta aí como é que vocês se conheceram. Então, Juarez foi meu professor lá na Uninasal, então tudo que eu tenho de conhecimento eu devo a ele. Então essa é a nossa relação e essa oportunidade também surgiu com ele. A gente sempre tá trocando experiências e é muito bacana. E eu tô curiosíssima para saber que receita vocês trouxeram pra gente hoje. Hoje a gente preparou um brigadeiro de creme brulee. Então, ó, vai ser delicioso para quem gosta dessa pegada mais francesa, mas a gente vai trazer o nosso doce brasileiro, não é mesmo? Que é o nosso brigadeiro. Minha filha, aproveitando que tá no mês da Páscoa, né? Mês assim, eu mesmo tô doce até os cabelos ainda. Já comi tanto doce, mas sou uma formiga, viu? Já tô louca pra ver como é que vai ser esse brigadeiro. Conta aí, pessoal, como é que vai ser. Para começar, a gente vai precisar de leite condensado, meia caixa de creme de leite, uma gema de ovo, uma colher de chá de essência de baunilha. Eu vou estar usando aqui o extrato, mas na sua casa, se você só tiver a essência, pode estar usando uma colher de chá. Eu já aqui porcionei direitinho em um potinho, então eu vou colocar fora do fogo os nossos ingredientes, todos na mesma panela, sem preocupação nenhuma. Uma ressalva que eu vou dar para vocês é com relação à gema. É super importante que a gente tire a película que fica. Eu já fiz esse processo, mas para você tirar essa película, o que você pode estar fazendo é passando numa peneira. Então você coloca a sua gema lá na peneira, deixa escorrer tudinho sem passar a colher. Só deixa lá por um tempinho que vai sair naturalmente e aí você vai tirar essa películazinha que é o que dá mau cheiro. E a gente não quer isso no nosso brigadeiro, não é? Essa dica eu nunca tinha ouvido falar. Pois é. Então, como a gente está fazendo um brigadeiro de creme brulee e a essência é justamente baunilha e a gema que faz esse sabor, então a gente precisa ter esse cuidado para não ficar aquele odorzinho. Então a gente já fez isso aqui, já está separado. Eu vou estar colocando aqui os ingredientes, começando pelo creme de leite. Pega aqui já a nossa espátula. Eu gosto de usar essas assim porque elas não raspam o material da panela. Então, quando tem esses de silicone é muito mais fácil. Se você não tiver, use com o que você tem, dá certo do mesmo jeito. Tem gente que usa colher de pau também, né? Exatamente. Não se preocupe com os utensílios que a gente tá usando. Vai dar pra fazer aí na sua casa direitinho. E agora eu vou estar adicionando a gema. Tudo fora do fogo, viu? É muito importante vocês guardarem isso. E agora, vou estar colocando aqui, né, nosso leite condensado, que é a estrela que faz o nosso brigadeiro tão amado. Menina, já dá água na boca só de ver esse leite condensado se derramando. Eu tô vendo que o Juarez tá do mesmo jeito. Doido pra comer. Deixa esse brigadeiro ficar pronto pra gente ver como vai ficar. Mas olha, não tem erro não. Coisa com leite condensado é certo. Menina, é gostoso. Quem não ama um brigadeiro, não é? E aí, antes de adicionar o extrato que eu vou estar usando, mas você pode usar a essência, eu vou dar uma misturada já para dar uma incorporada aqui nesses ingredientes. Para continuar, a gente vai estar usando aqui, vou pegar só 2 gotinhas e já vou estar aplicando. Para você que gosta de um sabor mais acentuado de baunilha, e você for usar a essência, eu recomendo que você coloque a essência no final, quando o brigadeiro já estiver pronto, saído do fogo. Mas como esse aqui já tem um sabor e um aroma mais forte, a gente vai colocar antes sem problema, já para facilitar também. Tô colocando 2 gotinhas. E agora, dá só mais uma mexidinha para incorporar essa essência e vamos levar ao fogo, né?
Eu gosto de fazer meu brigadeiro sempre em fogo médio alto, porque eu acho que ele não fica puxento. Eu acho que ele fica bem cremoso, sem dar aquele aspecto liguento e que fica esticando e meio de caramelo duro. Então a gente vai estar fazendo com fogo médio alto, sempre se atentando para não pegar no fundinho, para também não queimar, né? Então vai raspando as laterais e o fundinho bem e não para de mexer em momento nenhum, até dar o ponto certo. Eu acho que o diferencial de fazer um brigadeiro é justamente o ponto, né? E é a grande dúvida das pessoas, qual é o ponto certo, né? Então vamos aproveitar a especialista no assunto para dizer pra gente qual a melhor forma de fazer. Eu vou dar 3 dicas hoje para vocês identificarem, para saber se o brigadeiro chegou no ponto de enrolar ou não. Então é o que eu uso e sempre tem dado certo. Faz quanto tempo, Aline, que você tá mexendo? Uns 10 minutos já aqui. E eu vi que você baixou o fogo, não foi? Baixei, porque como é um brigadeiro branco e a gente já tá chegando no ponto, para não queimar o fundinho e a gente raspar bem, que é uma coisa super importante que você faça aí na sua casa, para que não pegue o fundinho da panela e não queime o seu brigadeiro, tá? E não para de mexer em nenhum momento, vai raspando, vai tirando do fundinho, mexe no meio, mexe na lateral e tira tudo para não pregar. Aqui ó, já tá quase chegando no ponto, eu já consigo começar a visualizar o meu fundo da panela. E aí, ó, você vai perceber que ele já vai começar a despregar. Começou a despregar, já consegue visualizar bem direitinho, passando a colher, o meio, e ele tá caindo em blocos. Tá pronto. Agora, a gente mistura mais um pouquinho fora do fogo pra fazer com que esses gruminhos se desfaçam. Então, mexe aí mais uns 5 minutos pra dissolver bem e ficar um brigadeiro lisinho, né? Que é o que a gente gosta de comer. E agora com esse fogo desligado, Aline, como é que tu vai trocar a colher? Isso, eu vou trocar essa espátula por um fouet para misturar e conseguir desfazer esses gruminhos que ficam no brigadeiro branco normalmente. Mas quem não tiver o fouet em casa, como é? Fica com a colher mesmo? É, pode usar a colher, também? dá mesmo, só demora um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de trabalho. Tudo se adapta, né? Olha só, já misturei aqui com o fouet e olha só como ele já ficou mais fluido, mais lisinho e sem muitas pelotinhas e muito brilhoso. Tá no ponto certo, agora é só resfriar. Você já preparou um prato aí, Aline? Como é que foi essa história desse plástico filme? Isso, eu já separei aqui, esse plástico filme é para não grudar e não sujar seu prato. Então, se ele estiver no ponto certo que eu lhe mostrei, ele não é para grudar nesse plástico filme, mas já tá no ponto certo de enrolar. E agora eu vou despejar o meu brigadeiro no prato. Ô Aline, você tinha falado que tinha as 3 dicas para saber se o brigadeiro estava no ponto certo, né? Você falou aí durante que você estava fazendo, mas pontua para quem está em casa quais são essas dicas? Bom, para você ver se seu brigadeiro já tá no ponto certo, o que é que a gente pode fazer? Eu recomendo que você raspe o fundinho da panela fazendo uma reta e aí ele não vai se juntar, demora a se juntar, então já é um sinal que tá bom. Se você inclinar a sua panela, você vai ver que ele vai começar a despregar do fundo, já é o segundo ponto. E depois quando você pegar e despejar assim, ele vai cair em blocos. Tá, é o terceiro sinal para você ver se seu brigadeiro chegou no ponto certo ou não para enrolar. Aí eu só vou embalar direitinho, como eu faço. Que é só embrulhar assim, como se eu estivesse enrolando mesmo ele. E agora levar para a geladeira e descansar. Pronto. E agora eu vou colocar lá na geladeira e já a gente volta para mostrar o ponto dele enrolado e fazer o brulê. Então, gente, a gente já deixou descansar na geladeira. O ideal é que você deixe da noite para o dia. Então você vai fazer na noite anterior, na tarde anterior e no dia seguinte você vai modelar os seus brigadeiros. Então, como é que eu vou fazer aqui? Já deixei ele nesse pratinho para facilitar. Vou pegar uma manteiga, pegar aqui um pouquinho e vou untar as minhas mãos. Passar uma pequena quantidade, só para o brigadeiro não colar. E aí já vou deixar aqui que a gente vai fazer mais. Coloquei uma pequena quantidade de espalho. Não tenho medo de se melar, porque faz parte de fazer brigadeiro, não é? E aí eu vou pegar uma porção generosa o meu brigadeiro para fazer as bolinhas. Aí você lembra o tempo de criança que brincava de massinha na escola, né?
E ali do lado é o que é que tem? Aqui é o açúcar, que é para fazer justamente o brulê no nosso brigadeiro. Então eu vou fazer a bolinha, empanar direitinho aqui e eu vou colocando. Fazer mais umas tubos. Tem algum tipo específico de açúcar? Porque tem vários tipos, né, que existem de açúcar. Pronto. Nesse caso aqui a gente tá usando o açúcar de cozinha normal, o cristal, porque é para fazer a crostinha, que é o crocante do brulê. Mas os outros açúcares não daria certo justamente por isso, por causa que vai fazer essa casquinha, né? Então o ideal é que você use o açúcar de cozinha normal. Se você quiser deixar mais perfeitinho, você também poderia, depois que você passar essa empanadinha, colocar numa peneira e girando, que aí ele vai colando esse açuquinha e vai deixando mais redondinho. Aqui eu já vou pôr direto, olha só, para dar uma ajudada aqui. E aí vou pôr na nossa forminha. Essa quantidade que você usou de creme de leite com leite condensado gerou essa quantidade, né, de brigadeiro. Dá para quantos, mais ou menos? Uns 20 brigadeiros. Depende também da quantidade que você está fazendo. Por exemplo, aqui eu fiz uns brigadeiros, eu não pesei. O ideal é que você pese para fazer os brigadeiros mais padrões, né? Então, tipo, principalmente se você for vender comercialmente. Mas como a gente tá fazendo aqui só para mostrar para vocês, aí ficou com o padrão da minha medida aqui da colher. Mas aí se você fizer um padrão de 15 gramas de brigadeiro, dá para fazer 20 a 22. Se você fizer de 10, dá para fazer 25. Então vai variando realmente do tamanho do brigadeiro, do peso que você usou para fazer as suas bolinhas. E se quiser fazer maior quantidade, só dobrar a quantidade a do receita, material. Exatamente. E aí no final, quando você for fazer as bolinhas, você pesa direitinho para ficar com o padrão e todos ficarem no mesmo tamanho. E agora eu vou pedir para a Juarez me ajudar a fazer a casquinha do brulê no brigadeiro, enquanto eu higienizo as minhas mãos. Eu tô vendo que tem algo específico para fazer, como é? Justamente, a gente vai estar usando aqui um maçarico para fazer essa casquinha. Então ele vai derreter o açúcar, meio que caramelizar, dar um queimadinho, uma flambadinha assim, e fazer essa casquinha que é justamente característica do nosso creme brulee e agora do nosso brigadeiro brulee. Aí você só vai passando e deixa queimar o açúcar sem preocupação. Olha só como dá esse caramelizado, que fica um charme e dá um toque diferente. Você sente aromas muito bons na hora que vai comer e provar a sobremesa, né? Já vai derretendo. Ô, Aline, me diz uma coisa, e para quem não tem um maçarico em casa, tem alguma alternativa para flambar? Você poderia estar usando uma colher aquecida. Muita gente usa a colher, aquece a colher no fogo, na chama, e aí depois vai passando em cima do açúcar, encostando mesmo o calorzinho, e o calor da colher vai fazer esse flambado. Se fizer na colher, ela pode ser reutilizada ou queima a colher? Então, o ideal é que quando você passar a primeira vez no seu brigadeiro, você vá, tem um paninho molhado, umedecido, e aí você vai, esquenta, passa no brigadeiro e depois limpa no paninho, para não criar uma crosta na sua colher, e aí prejudica todo o processo de caramelização do açúcar em cima. Então, sempre o ideal é, esquentou, passa no brigadeiro, limpou. Aí esquenta de novo, passa no brigadeiro e limpou. Esse é o jeitinho certo para fazer com uma colher e não dá problema aí na sua casa. Então quem tá em casa já viu que tem alternativa, dá para fazer agora mesmo. Vai lá, testa a receita para comentar pra gente se deu certo. Então, para matar a curiosidade de vocês, que provavelmente talvez não tenham conhecido e não conhecem o creme brulee, ele tem uma característica de que ele vai ficar esse caramelizado, ele tem um toque de amargor. Então ele vai dar aquela queimadinha que você vai sentir, e é esse o defumado, é o amargorzinho que dá o charme e contrasta com o açucarado do doce, e é isso que faz ele ser tão especial. Então eu vou servir aqui já pra gente provar esse brigadeiro. A mais esperada de todas.
E ele fica com uma crostinha mesmo. Se batesse com a colher, quebraria. Ele fica a massa bem macia, bem suculenta, né? E em cima bem crocante. Uma delícia, minha gente. Olha, eu vou confessar pra vocês que eu tô amando apresentar esse programa, principalmente por essa cena final, que é a parte de comer, eu me delicio. E eu quero agradecer hoje a Aline Diniz e a Juarez Júnior por estar aqui adocicando nossa vida com a receita desse brigadeiro delicioso. Até mais! Até!